Dizem que o ciclo da violência é algo difícil de quebrar. A criança que apanha cresce e aprende que bater é uma forma de amor. A vítima de ontem vira o agressor de amanhã. Vejam Emmanuel Macron, um jovem franzino, vulnerável, que um dia levou um tapão literal da própria esposa, 24 anos mais velha. E olha só no que ele se transformou. Um predador diplomático, um monstro geopolítico que simplesmente esmagou o nosso querido presidente Lula com uma única frase. Na frente do planeta inteiro, um massacre, uma humilhação pública, internacional, global, interestelar. Mas calma, não se desesperem. Nesse vídeo a gente vai analisar como um simples não, dito com sotaque francês, pode doer mais que um tapa da Brigitte. Um levantamento da Genial Quest, publicado nesta quinta-feira, revela que 66% dos brasileiros não querem ver o presidente Luiz Bebasso Lula da Silva novamente como candidato ao Palácio do Planalto em 2026. O índice contrasta com os 32% que defendem a tentativa de um quarto mandato presidencial. Outros 2% não souberam ou preferiram não dar opinião. O número de eleitores contrários à reeleição do Nove Dedos cresceu. Em março de 2025, a rejeição era de 62%, o que representa um avanço de 4 pontos percentuais. Por outro lado, a fatia de apoiadores que desejam Lula novamente na disputa encolheu. Há 3 meses era 35%. Agora, nesse levantamento mais recente, esse percentual caiu para 32%. Mas tem mais notícia ruim para o Lula. Ao analisar a pesquisa Genial Quest, o cientista político Felipe Nunes, CEO da Quest, apontou que a rejeição a Lula está firme, forte e bem consolidada. Segundo o CEO, só de ser o anti-Lula, o candidato já tem potencial de 40%. Significa que não importa nem quem seja, pode ser o diabo. Se o candidato for contra o Lula, já tem quase metade do eleitorado só na largada. A pesquisa mostra que pela primeira vez a rejeição ao governo está se transformando em rejeição eleitoral ao Nove Dedos, alavancando as candidaturas dos potenciais herdeiros de Bolsonaro. Todos aparecem crescendo ou já empatados na margem com o bebum de Garanhuns. Quem tenta, mas não consegue disfarçar o desespero com esses números é a comentarista da Globo News e manicure dos Nove Dedos de Lula, Mortadela Lima. Leilane, eu fui ao Palácio do Planalto, a oposição está em festa, claro, né? Por exemplo, há muito tempo o presidente do PP, Ciro Nogueira, diz que vem diagnosticando essa aproximação de personagens da oposição, seja Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro, aos números do presidente Lula, inclusive no eleitorado mais cativo do PT, que é ali na região Nordeste. Então, assim, a oposição já vem diagnosticando esse movimento de aproximação há tempos. Por isso, eu fui no Palácio do Planalto para entender o que eles estão achando desses resultados que claramente mostram uma fadiga, né, da população com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Seja por dificuldade de entender o que o governo está fazendo, seja por achar que o governo está investindo em fórmulas antigas para agir ou para combater problemas novos. No Palácio do Planalto, o discurso é assim: a gente ainda não está alarmado, não, porque o Instituto da Reeleição é um instituto muito forte no Brasil, ou seja, ele está no governo, ele tem a máquina pública e isso faz a diferença. Agora, há claramente uma fadiga, porque independentemente do nome que você coloque contra Lula, ele está em declínio e o personagem de oposição está subindo. Isso mostra, não é a força exatamente de quem está do outro lado, embora em alguns personagens ateste sim, Tarcísio e Michele, por exemplo, mas uma fadiga, um problema com o homem que quer disputar a reeleição, com quem está no governo. E aí, qual que é o recado? O Palácio do Planalto já sabia que esses números estavam ruins. Por quê? Eles fizeram uma pesquisa, patrocinaram uma pesquisa para diagnosticar o que está acontecendo com 9 mil pessoas. 9 mil pessoas. A Quest ouviu 2 mil, né? E poucas. Então, para a gente entender o tamanho do investimento que o Palácio do Planalto fez para poder chegar nesse diagnóstico.
Segundo os aliados do Lula, a pesquisa traz uma boa notícia. 76% dos entrevistados dizem que gostariam de ouvir mais o próprio presidente. Tem um diagnóstico muito claro. Essa sequência de agendas internacionais deteriorou também, porque tira o Lula de cena e a percepção de que ele não está preocupado, né, com as coisas aqui em momentos de crise, porque o Brasil vem a soluços há muitos anos, desde 2013, pensemos assim, em que a gente vem soluçando. Qual é o pedido, a tentativa de convencer o presidente a ficar no Brasil e a falar diretamente com o eleitorado dele? Seja, como eu contei ontem, ampliando a presença nas redes sociais, seja viajando pelo país. O diagnóstico de que as pessoas estão sentindo falta de ouvi-lo, da comunicação, né, de ser ele a figura de centro desse governo, né, a figura que comunica as ações desse governo, justifica as ações desse governo, leva a esse diagnóstico. O governo completamente perdido, achando que o problema é o ladrão falando pouco.